quer aprender sobre isso, quer saber como é que faz para receber investimento. De uma maneira assim, bem objetiva, André. Quais são as 2 ou 3 coisas que um fundo de investimento, um investidor, ele realmente olha e ele fala assim, isso aqui eu levo em consideração para colocar meu dinheiro, ou o dinheiro do fundo. Que a turma que tá com startup não pode falhar, não pode negligenciar. Assim, uma das coisas mais importantes que você for fazer quando abordar um fundo é entender qual é a tese do fundo. Cada fundo tem uma tese, cada fundo tem uma crença própria, então você vai ter fundo que investe mais em software como serviço, você tem fundo que olha mais para fintech, tem fundo que é mais curto prazo, tem fundo que é mais longo, tem fundo que acredita muito em fundamentos de base. Então você tem que ter uma economia boa do produto, margem, etc. Já tem que estar faturando. Você tem que estar faturando. Tem outros fundos que não, que, cara, vamos botar grana para ser o número 1 do mercado e depois a gente faz acontecer. No caso de um Uber da vida, por exemplo, torrou dinheiro muito tempo para ser o líder, depois vamos tentar ter lucratividade. Mas vou colocar de uma forma mais geral, mais ampla aqui, o que eu vejo os VCs olhando. Não, mas a primeira tu já disse, a tese, pô, já é uma tese é coisa legal pra caramba, fundamental. Mas tamanho de mercado, quantas pessoas podem comprar o seu produto, quanto faz sentido para elas, quanto dá para crescer. Se eu vendo num sub-nicho, no micro, vai ser muito mais difícil. Você olhar, a não ser que você tenha um plano de expansão e aí o seu mercado não é esse, é o maior, é o que você tem que trazer. Sim. Tamanho de mercado, time. Quem é o time que tá fazendo? Sim. Quanto essa galera provou que executa, o quanto essa galera tá indo bem, já tá fazendo acontecer, quanto eles podem confiar no time. Sim. E o terceiro, eu acho que entra muito por essa linha de... É um misto ali de modelo de negócio, de economia, de tração, que eu vou começar a anotar, porque você tá soltando umas paradas. E minha cabeça já tá assim, Joel, você tem que começar a anotar. Vai falando aí, velho. O caso da RD, por exemplo, cara, assim... a RD captou muito dinheiro, por quê? Porque ela tem um aspecto do modelo de negócio dela que casa com isso, e que não é exatamente porque é uma aposta mega nebulosa e duvidosa, porque tem gente que acha que esse mundo é meio maluco, né? O pessoal bota dinheiro e fica rezando pra dar certo. Não. O que acontece com a RD? A gente coloca um time de marketing, a gente coloca um time de vendas. A gente faz um número de vendas todo mês, então eu sei quanto me custa trazer um cliente para dentro. Imagina que eu estou gastando 100 mil reais com o meu time de marketing e vendas. Botei 100 clientes para dentro, tenho 1.000 reais por cliente. Esse é o meu custo de aquisição de clientes, né? Aí o cliente, ele entra pagando para mim uma mensalidade, eu estou inventando aqui, tá? Não sou o número da RD, mas ele vai entrar me pagando uma mensalidade de 100 reais por mês. Então, ele só vai empatar os 1.000 que eu gastei com ele daqui a 10 meses. Na verdade, mais que 10 meses, porque enquanto eu estou atendendo ele, eu tenho outros custos que não são só o custo de aquisição. Mas eu vou demorar 1 ano para chegar no 0 a 0 com esse cara. Eu vou começar a lucrar com esse cara só a partir do 2º ano dele. Certo. Se eu quero crescer mais e botar mais que 1.000 clientes para dentro, e eu sei que mais que 100 clientes para dentro, e eu sei que cada cliente meu tem um custo de aquisição de 1.000 reais, preciso de mais dinheiro. Perfeito. Então, essa é a lógica pra gente e essa era a conta que era favorável. Se um cliente ele fica 5 anos comigo, ele tá me pagando 5 vezes 12, 60 vezes 100 reais por mês. 60 vezes 100, 6 mil. Meu custo de aquisição é 1.000, meu produto é super lucrativo. Perfeito. Tô gastando 1.000 para vender para ele, tô ganhando 6 mil. Só que eu tenho um problema de fluxo de caixa. Então, por que o investidor entra? Ele fala, cara, cresce mais. Cresce mais. Põe mais em marketing, põe mais em vendas, cresce mais, que a conta feche e lá na frente tá tudo bem. Se eu quisesse falar assim, olha, agora eu quero ser lucrativo, diminui meu investimento em marketing e vendas, eu já tenho uma base de clientes pagantes que tá me pagando todo mês. Sim. Então, isso é uma das coisas que vai aparecer nas teses da maioria dos VCs. O que eles acreditam em modelo de negócio? Tem gente que é especialista em investir em quem tem modelo freemium, tem gente que é especialista em entender um SaaS e olhar essa conta de custo de aquisição, retenção. Tem gente que pega pela expectativa de liderança e acreditar que o Nubank tomou prejuízo até agora. Foi dar o primeiro lucro nesse trimestre, já tentando preparar o terreno para ficar bonito na foto para um IPO. Lá atrás, eu não sei qual era a conta deles, eles estavam tomando prejuízo, mas os caras estavam apostando que aquilo ia ser tão grande e que lá na frente virasse. E aí você tem uns fundos específicos que olham para isso e veem valor e acreditam nessa tese também. Então,
é um casamento dessas coisas todas. Agora, eu arrisco a dizer que o time é provavelmente a mais importante delas, porque o time resolve as outras. Então você diz assim, que na hora que o investidor, ele fala, eu escrevi aqui, pô, ele dá uma olhada na tese, dá uma olhada se o tamanho de mercado é endereçável, porra, tem espaço aqui, mas se o time se provou, você fala assim, se o time se provou, não é só ter time, é o track record mesmo do time. É o track record. E às vezes, eu tô começando, meu primeiro, mas como é que foi até agora? O que você já fez acontecer até agora? Fim de papo. Porque assim, cara, eu gosto muito desse assunto, que é performance, cara. É performance, é total. Porque assim, no final das contas, se o mercado é ruim ou se o modelo de negócio é ruim, um time bom conserta. Por isso que eu falo que o time é o número 1. Se todo o resto for ruim, se todo o resto não estiver funcionando, cara, o time vai lá e conserta, o time encontra, o time dá um jeito. No fim das contas é performance. A gente tinha na RD um lema que a gente usou por um período, que a gente no começo tomou não de alguns fundos de investimento, isso frustrava pra caramba. Me lembro que um muito marcante aí não era nem fundo, mas a Endeavor. A gente hoje é empreendedor Endeavor, mas na época a Endeavor criou um programa lá para selecionar empresas que eram as promessas da Endeavor. Uma empresa que eles achavam que tinham potencial para vir a ser de alto crescimento, que é a lógica da Endeavor. Então eles iam ajudar a preparar essas empresas para chegarem lá mais rápido. E eles criaram esse programa e a gente não passou. E aí, cara, a gente se frustrado, né? Pô, como assim? Os caras não acreditam, a gente tá fazendo um trabalho legal, tá ralando pra caramba e tal. E aí o Eric, que é o CEO, que é meu sócio, ele mandou pra gente um vídeo do Steve Martin, numa entrevista pro Charlie Rose, e o Charlie perguntou pra ele: Steve, o que você fala para as pessoas que querem entrar nesse mundo do show business, do entretenimento, que é muito difícil, a gente fala da gente, mas, cara, esse mundo, ser artista, ser músico, é muito complicado. E aí ele falou assim, cara, as pessoas quando me pedem esse conselho, o que elas esperam ouvir de mim é: faça a escola X, contrate o agente Y, isso vai te mudar. Não existe isso, não tem nada disso. Se eu puder dar um conselho pra qualquer pessoa que esteja pensando nisso ele usou be so good they can ignore. Seja tão bom que ninguém possa te ignorar. E cara, a gente botou isso como lema o tempo inteiro, assim. Cara, o fulano não gostou, o fundo não quis, cara, vamos ser tão bom que essa galera não possa ignorar. E foi muito engraçado, foi muito curioso, porque quando a gente fez a nossa primeira rodada de investimento, a gente conversou com outro fundo. E ele falou, olha, a gente não vai botar oferta pra vocês, botou na verdade uma oferta bem mais baixa, falando assim, eu acho que vocês não estão nesse momento, eu não acho que vocês estão onde vocês acham que estão, faz alguma coisa mais simples e tal, e lá na frente a gente conversa. A gente falou, cara, vamos ser tão bom que eles não possam ignorar. Isso efetivamente aconteceu. Na rodada seguinte eles entraram extremamente arrependidos, porque pagaram muito mais caro do que eles teriam pago lá atrás. Isso muda completamente o múltiplo dele, né? Ele entrou no estágio da frente. Então foi o extremo ali do... Cara, gera o arrependimento. Prova pra esse cara que ele tá errado. Mostra que eu sou tão bom que ele vai ter que olhar pra mim, cara. Ele vai ter que olhar pra mim. E no fundo é performance, casa super. Acho que tem tudo a ver com o seu assunto, porque tá na mão das pessoas. É o que eu falei também não é ferramenta, não é mídia. É as pessoas e a performance delas. Cara, isso pra mim foi importante porque é um discurso que, por mais que a gente tente, né, André, rodar, cai sempre na performance. Total. Cara, como é que você se prova? Não é a vontade, não é o quanto você estuda, se você já deu resultado. Se deu resultado, o time é bom, o time deu resultado, deu, então... E o investidor, ele quer ver isso, ele quer olhar pra isso. Total a ver com a cultura. Eu tô aqui, ó, anotando, seja tão bom que ninguém possa te ignorar.